Seguindo a respeito das questões da lei do progresso, temos que entender que o progresso moral e o progresso intelectual nas diferentes civilizações, nos diferentes mundos, eles não necessariamente ocorrem no mesmo momento. Às vezes uma civilização ou um mundo, ele tem uma progressão intelectual mais acelerada e aí, infelizmente, a progressão moral ela não ocorre paralelamente, porque a gente tem que entender que apesar do progresso intelectual contribuir com o progresso moral, quando a gente passa a ter entendimento, mas nem sempre a inteligência é utilizada de maneira benevolente, né? Então, o progresso moral, quando ele está bem adiantado, isso favorece bastante o bem aparecer naquele mundo, naquela civilização, né? Então, às vezes, a gente mesmo, como espírito individual, a gente evolui, mas intelectualmente numa encarnação, na outra ocorre uma evolução moral e assim vai ocorrendo até o momento em que se tem uma progressão moral e uma progressão intelectual a tal ponto que seremos espíritos perfeitos. Então, com a pluralidade das existências, é igual para todos o direito à felicidade, porque ninguém fica privado do progresso. Essa felicidade plena com que nós almejamos, ela só vai ocorrer realmente quando formos espíritos perfeitos. A gente ainda não compreende essa felicidade. No status em que a Terra está, nós temos momentos bons, momentos agradáveis, felizes, oscilando com momentos de tristeza, de acontecimentos ruins, isso por causa do nível de evolução no qual nos encontramos. Então, com a pluralidade das existências, vai ocorrendo o progresso até chegarmos a mundos chamados mundos felizes, né? A gente saiu do mundo primitivo, estamos no mundo de provas e expiações, vamos, né? Estamos indo, né? Estamos num processo de transição para um planeta de mundo de regeneração e assim continuaremos até chegarmos aos chamados mundos celestes, mas até lá teremos, né, vários níveis aí de progressão moral ou intelectual. Em relação à lei da igualdade, né, vamos lembrar que todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos. Acham-se sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos, aos seus olhos, são iguais. Aí a gente começa a pensar, mas como é que existe diferença? Porque fulano é rico, porque fulano é pobre? Ou porque é mais alto, porque é mais baixo, porque é mais bonito? Né? Ou porque é diferente? Se todos somos iguais perante o Senhor, nós somos iguais, né, perante o Senhor nas nossas potencialidades, mas o que temos que lembrar é que nas diferentes existências progredimos, evoluímos de forma diferente. Então, Deus criou todos os espíritos iguais com todas as potencialidades, saindo do lado primitivo com a capacidade de chegar a anjos, vamos dizer assim. A diferença que ocorre, né, de um espírito para o outro é justamente quantas existências ele teve. Nessas existências, o quanto ele conseguiu progredir. E, além disso, ainda tem a questão do livre-arbítrio, porque a partir das nossas escolhas a gente consegue evoluir ou, né, embaraçar a nossa marcha de progresso, dependendo das nossas escolhas. Deus nos fez com livre-arbítrio porque seríamos máquinas, né? Não teríamos a capacidade de compreender a perfeição se não vivêssemos as diversas existências pensando como nós mesmos, né? Tendo essa ideia. Então, com isso, alguns vão se aperfeiçoar mais rápido do que outros, porque à medida que a gente é responsável pelo que a gente escolhe e a partir disso a gente
vai progredir mais rápido ou mais lentamente, então vai ocorrer essa diferença. Mas aos olhos do Senhor somos todos iguais. A diferença mesmo é nos graus de evolução de um para o outro, mas todos têm as mesmas potencialidades. Assim fomos criados. Com isso, com maior ou menor ou mais acelerado aperfeiçoamento, teremos aí a diversidades de aptidões. E dessa forma, não esquecendo, estaremos também capacitados para contribuir com o progresso de outros espíritos. Todo esse processo que a gente faz de doutrinária, por exemplo, de certa forma estamos contribuindo com o nosso, trabalhando, sendo útil e também contribuindo, assim espero, com a evolução dos irmãos. Vejam o quanto que a gente pode, às vezes, num simples gesto, contribuir com outros espíritos. Então, na pergunta 806 vem a pergunta: é da natureza a desigualdade das condições sociais? Não, é obra do homem e não de Deus. A gente sabe que essas diferenças vêm do egoísmo, daqueles que sentem a necessidade de acumular ganhos sem querer dividir. Não estamos dizendo que é simplesmente sair distribuindo riqueza, mas a gente sabe que existe todo um processo de desigualdade social no nosso mundo e a gente sabe que isso está relacionado ao egoísmo dos homens. Então Deus não fez com que você fosse mais rico ou mais pobre. Isso tudo vem de situações anteriores e das nossas programações também, de acordo com o nosso livre-arbítrio. Então, alguém que foi rico numa outra existência e não conseguiu e acabou sucumbindo a esta prova, pode ser que venha numa outra condição. E isso é responsabilidade nossa. Nós temos livre arbítrio. Porque Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria, para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, olha o que a gente estava se referindo, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Já tinha dito, anteriormente, que a riqueza é uma prova. A gente fica, às vezes, achando que viver numa condição monetária menos favorecida é ruim, nem tanto assim. Muitos aí são tentados e não aproveitam a riqueza que vieram nessa vida de uma forma menos egoísta. E isso vai se acumulando como débitos que necessariamente em outras existências terão que ser sanados. Em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? Já falando da questão da lei de liberdade. Nas do eremita do deserto. Então você teria que viver completamente sozinho para se achar livre, vamos dizer assim. Desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta, porque todos nós temos o que, gente? Direitos, mas também temos deveres. A única forma de você não ter que cumprir dever seria sendo eremita, mas a gente já falou da questão do voto de isolamento. O voto de isolamento, ele em nada contribui com a evolução da vida em sociedade. Pode ser que tenha uma pequena contribuição para aquele próprio espírito, mas isso é reprochável. Então viemos aqui, convivemos em sociedade, embora a gente tenha livre-arbítrio, nós somos espíritos individuais, a evolução vai ser individual, mas o processo é coletivo. Essas inter-relações são importantes para isso. Haverá homens que estejam por natureza destinados a ser propriedade de outros homens, já que estamos falando da lei de liberdade? É contrária à lei de Deus toda sujeição absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso da força.
desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. É o que a gente falou, à medida que vai ocorrendo a progressão intelectual e moral, né, já é considerado a escravidão, como já até ocorreu em outros tempos na nossa própria civilização e hoje em dia é condenado, é proibido. Existem leis humanas também contra esse tipo de situação. E há muito também, né, deixou de ser aceitável, nunca foi aceitável pelas leis divinas. E aí a gente tem a chamada liberdade de pensamento e liberdade de consciência, que não pode ser cesseado, o que está em nossa mente, né? Não pode ser cesseado por outros indivíduos. A gente falou da questão da liberdade em si, porque nós temos direitos e deveres, mas naquilo que pensamos e aquilo que fica na nossa consciência é, né, uma liberdade que temos e que não pode ser cesseada por outros indivíduos. Mas também nós temos que lembrar que esses pensamentos também não podem atingir outros indivíduos e até mesmo provocar malefícios a nós mesmos. Então Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele e o homem. Então o que a gente está pensando, o que está na nossa consciência, Deus está vendo. Mesmo que a gente não fez diretamente o mal para alguém, isso está sendo observado. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Né? Quando o ser humano ele tem essa liberdade de ser, né, quem ele é, nas coisas que ele acredita, que ele pensa, e outros seres humanos não tentam interferir nisso, até na liberdade de escolha que ele tem nesse sentido do que vai na consciência, do que vai no pensamento, isso demonstra o progresso que aquela civilização possui. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria a máquina. E a gente, como eu já tinha dito antes, não conseguiria entender o que é a real perfeição. Porque muitos perguntam, não seria muito mais fácil, em vez de a gente passar por todo esse sofrimento, Deus já criar a gente perfeito? Mas aquele ser lá no final, ele não ia compreender o que é a perfeição se ele não saísse do meio primitivo até chegar a um ser angelical, um ser perfeito. Então a gente precisa passar, ter todas essas existências, sentir no corpo, tudo isso para compreendermos e lidando com as consequências das escolhas que fazemos. Porque a gente tem, né, a gente tem a consciência, está na consciência quais são as leis. E a gente tem como raciocinar se vamos cometer aquele ato ou aquela ação. Então, quanto mais inteligente, né, mais responsável por seus atos é o indivíduo. É algo que a gente conclui quando lê sobre a lei de liberdade. Né? Quando a gente também faz os estudos, né, no espiritismo, a gente observa isso. Quanto maior a progressão intelectual e moral, mais responsável é o indivíduo. Se a gente for comparar alguém que está num estado que eles chamam de mais selvagem, por exemplo, em relação a indivíduos que estão numa civilização mais adiantada, então a barbárie não teria que ser mais aceita em civilizações que estão mais à frente. Então, quanto mais conhecimento, né, maior responsabilidade, né? Como diz o tio Ben lá do Homem-Aranha, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem culpa por praticar o mal e nem mérito em praticar o bem. Então, no que ele ia evoluir se ele não tem culpa por praticar o mal, nem mérito para praticar o bem? Então, em si, o livre-arbítrio é necessário. Eu sei que muita gente reclama porque gostaria de estar com tudo pronto. Eu não quero sofrer, eu não quero sentir dores, não quero viver essa vida. Mas isso tudo veio das escolhas que foram feitas nessa ou em outras existências. Finalizando, né, falaremos um pouco da lei de justiça, de amor e de caridade. A justiça ela vem tanto da lei da natureza,
né, que são essas que a gente comentou, as leis divinas que estão na nossa consciência, assim como vem, né, dos respeitos aos direitos dos demais. E que direitos seriam esses? Esses direitos viriam tanto pelas leis humanas quanto pela lei natural. Lembra que a gente falou que o nosso direito vai até, né, onde a gente não interfere nas liberdades, na vida, né, de outros indivíduos. As leis humanas, elas às vezes não são completamente justas porque ainda estamos em progressão, mas podemos dizer que hoje em dia já temos leis mais justas quando comparadas em outros momentos da história da humanidade, né, em que uma categoria, uma classe de pessoas era beneficiada com as leis em detrimento de outro grupo. E hoje, com a nossa progressão, vamos fazendo as leis mais próximas. Claro que ainda não estamos no mesmo nível das leis naturais. Vamos chegar a um ponto em que a civilização, os seres humanos vão conseguir se guiar pelas leis naturais. E uma base muito importante para a gente compreender até onde vão nossos direitos e os nossos deveres é justamente o que dizia Cristo. Queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. Eu não vou fazer a ninguém o que eu não gostaria que fizesse a mim. Se a gente conseguir pensar dessa forma, a gente já consegue evoluir bastante na forma como lidar com outros indivíduos, como a gente pode conviver, fazer coisas boas, não ter pensamentos ruins, não ter atitudes ruins, porque a gente não ia querer que isso acontecesse conosco. Então, como eu já tinha dito, Jesus aí sendo o nosso maior exemplo. E qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza, quer dizer, se baseando nas leis divinas? Ou do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem as quais não há verdadeira justiça. Esse amor que a gente ainda não entende exatamente, né? Amar os inimigos, né? Ser caridoso, não no sentido de dar só esmola, às vezes é um pouco mais complicado de entendermos isso. E qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Gente, se a gente buscar o Pai Nosso, no final até vou sugerir que depois que vocês terminem essa nossa conversa aqui, que vocês rezem um Pai Nosso. É a oração mais perfeita que existe, pelo menos para mim, porque justamente fala de todos esses aspectos, né, de benevolência, indulgência, né, perdão das ofensas, né, e seguindo esses ensinamentos de Jesus, né, na dúvida, né, o que Jesus faria? É tentar pensar dessa forma. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos não fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. E às vezes a gente esquece disso, que caridade não é só esmola, não é só relacionado a bens materiais, né? É fazer algo por outras pessoas, é ser útil, é ser bom e sem se preocupar se outros estão sabendo ou não, né? A mão direita não pode saber o que a mão esquerda faz, né? Porque tem muita gente que faz caridade e ainda faz questão de sair divulgando. Não é assim que funciona. Às vezes um simples bom dia para alguém que está ali cabisbaixo já deixa a pessoa mais feliz. Um sorriso,
né? Um muito obrigada, né? Ser educado, ser gentil, isso já é uma forma de ser caridoso. Parar para ouvir alguém, né? Dar um momento de atenção. Esses dias eu estava vendo um vídeo do padre Lancelotti e eu falando, meu Deus, eu não vou conseguir fazer algo como ele disse, falando a respeito de moradores de rua, que às vezes a pessoa não necessita só daquele alimento, daquele dinheiro, né? Que a primeira reação da gente fala assim, que pegou o nosso dinheiro e vai gastar tudo em drogas ou em bebida. Ele falou, vocês já pensaram em perguntar àquele irmão como ele está se sentindo? Do que ele precisa, dar aquele momento de atenção, às vezes uma conversa. Agora, quem é que quer parar para conversar com um morador de rua? Às vezes a gente dá uma esmola até para se livrar daquela visão que não nos agrada. Até hoje estou com isso no meu pensamento e é uma das grandes dificuldades que eu admito ter, porque a gente sente realmente às vezes uma repugnância. Não vou mentir para vocês. Então, a caridade, ela vai muito além do que simplesmente dar esmola. Jesus estava com todos, era para todos. Né? E estamos buscando essa perfeição. Então, eu gostaria de deixar meu boa noite para vocês. Espero ter contribuído um pouco, né, para instigá-los a fazer esse estudo. Minha ideia maior foi essa do que propriamente, né, porque realmente são 10 leis, não tem como no tempo que nós temos nos aprofundarmos. Na verdade, até caberia uma palestra, uma conversa. Eu prefiro chamar de conversa, tá, gente? De cada uma dessas leis, e mesmo assim delas poderiam sair outras e mais outros estudos, né? Mas por isso que eu sugiro que nos voltemos para leitura, né? Não só dos livros dos espíritos, mas usarmos as leis divinas realmente como nosso fio condutor para a nossa vida, não só pensando na evolução espiritual, mas para que possamos ter nessa vida, nessa existência, uma vida muito mais, como eu diria, mais tranquila, mais apaziguada, sem maiores sofrimentos, a partir do momento que a gente consegue entender como é esse processo dessas leis que estão naturais, que estão na nossa consciência. Então, novamente, muito grata pela atenção de todos. E como eu disse antes, eu não vou fazer aqui, eu prefiro que cada um faça individualmente, depois dessa nossa conversa, a oração do Pai Nosso.